Se você viveu nos anos 80 e 90, certamente se lembra da Rede Manchete. Ícone da televisão brasileira, a emissora se destacou por suas novelas inovadoras como Pantanal e Chica da Silva, além de seu jornalismo de qualidade e programas infantis que marcaram época, como Clube da Esperança e Jaspion. Mas como uma rede tão promissora, com picos de audiência que rivalizavam com a Globo, chegou ao fim em menos de 2 décadas. Neste vídeo vamos desvendar os bastidores da Rede Manchete, explorando sua ascensão meteórica, os investimentos iniciais que chegaram a 50 milhões de dólares, os custos exorbitantes de suas superproduções e os erros de gestão que acumularam uma dívida superior a 300 milhões de dólares, levando ao colapso de uma das maiores emissoras da TV brasileira. No final dos anos 1970, o empresário Adolfo Bloch começou a se interessar pela televisão, o único meio de comunicação em que ainda não havia se aventurado. Bloch já era um magnata da mídia, comandando um império editorial com a revista Manchete, uma das publicações mais prestigiadas do Brasil, além de possuir emissoras de rádio no Rio de Janeiro. A oportunidade de entrar no setor televisivo surgiu após a falência da Rede Tupi em 1980, quando o governador federal decidiu redistribuir suas concessões. Sob o comando do presidente João Figueiredo, foi aberta uma licitação pública para que novos grupos assumissem os canais da extinta Tupi. Bloch viu uma oportunidade única e, em março de 1981, venceu a disputa, garantindo concessões em 5 das principais capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. O processo de concessão, no entanto, não foi isento de polêmicas. Parte do sucesso de Bloch foi atribuída à linha editorial da revista Manchete, que frequentemente elogiava o governo militar. Além disso, seu sobrinho, Oscar Sigelman, tinha ligações próximas com o general Otávio Medeiros, chefe do Serviço Nacional de Informações, o que também pode ter influenciado o resultado da licitação. Para tranquilizar os críticos e garantir que a nova emissora seguisse uma linha editorial responsável, Alexandre Garcia, ex-assessor de imprensa de Figueiredo, foi nomeado diretor de jornalismo da Manchete. Com a concessão em mãos, Bloch não poupou esforços nem recursos. Ele comprometeu cerca de 50 milhões de dólares, uma fortuna para a época, para criar uma emissora que rivalizasse com a Rede Globo em termos de qualidade técnica e sofisticação de conteúdo. Uma parte significativa desse montante foi destinada à aquisição de equipamentos de última geração importados do Japão e dos Estados Unidos, o que permitiu que a Manchete fosse a primeira emissora brasileira a operar com sistemas de transmissão em estéreo e imagens de alta definição para os padrões da época. Outro grande foco dos investimentos foi o complexo de estúdios na Rua do Russell, no Rio de Janeiro, que recebeu cerca de 20 milhões de dólares. A estrutura era considerada uma das mais modernas do Brasil, equipada com tecnologia de ponta para a produção de conteúdos que rivalizassem com os melhores do mundo. Além disso, para suportar a demanda por grandes produções, a Rede Manchete construiu o Polo de Cine e Vídeo em Jacarepaguá, uma cidade cenográfica com mais de 1 milhão de metros quadrados, com investimento de 15 milhões de dólares. Para concretizar esse sonho, Bloch contratou cerca de 800 profissionais, muitos deles oriundos da própria revista Manchete e de outras emissoras. Sua ideia era criar uma televisão para intelectuais, mas sem muita complicação. A Rede Manchete rapidamente ganhou a reputação de inovadora. Sua grade de programação incluía jornalismo aprofundado, programas culturais e entretenimento de qualidade. O Jornal da Manchete foi o pioneiro ao trazer reportagens investigativas e uma abordagem mais analítica das notícias, investindo cerca de 1 milhão de dólares por ano em correspondentes internacionais. Mas foram as novelas que realmente colocaram a Manchete no mapa. Em 1990, a emissora lançou Pantanal, uma superprodução que mudou os padrões da teledramaturgia brasileira. Com um custo estimado de 40 mil dólares por capítulo, 3 vezes mais que a média das novelas da época, e um orçamento total de 7 milhões de dólares. A aposta alta rendeu frutos. A novela atingiu picos de 30 pontos no Ibope,
ameaçando a liderança da Rede Globo e gerando um faturamento estimado em 120 milhões de dólares em publicidade durante sua exibição. Outro grande sucesso foi Ana Raio e Zé Trovão, lançada em 1991, que também foi gravada em locações externas e manteve altos índices de audiência, uma média de 16 pontos por capítulo. A emissora investiu cerca de 8 milhões de dólares na produção, que percorreu mais de 60 cidades pelo Brasil. No segmento infantil, programas como Clube da Criança, apresentado por Xuxa Meneghel, e posteriormente Doraemon e Jaspion, trouxeram os desenhos japoneses para o público brasileiro. Esses programas lideravam a audiência no horário e movimentavam um mercado milionário de licenciamentos e produtos derivados. Apesar dos sucessos na programação, a Rede Manchete começou a apresentar problemas financeiros já no final dos anos 80. Os altos investimentos não eram acompanhados por uma receita publicitária suficiente. Em 1987, a emissora teve um faturamento de aproximadamente 150 milhões de dólares, enquanto suas despesas ultrapassaram 200 milhões de dólares, gerando um prejuízo preocupante. A situação se agravou com a crise econômica que assolou o Brasil no final dos anos 80 e início dos 90. A hiperinflação corroía os lucros e a instabilidade econômica afastava os anunciantes. Em 1992, a dívida acumulada da emissora já chegava a 300 milhões de dólares, afetando sua capacidade de investir em novas produções e manter a qualidade técnica. Além disso, a emissora não tinha um departamento comercial eficaz e as vendas de espaços publicitários eram abaixo do potencial. O mercado publicitário, dominado pela Rede Globo, deixava poucas fatias para a concorrência. Para tentar reverter a situação, a Rede Manchete buscou parcerias e novos investidores. Em 1992, a emissora negociou com a Televisa, gigante mexicana de mídia, que tinha interesse em entrar no mercado brasileiro. No entanto, a legislação brasileira impedia que estrangeiros detivessem mais de 30% do capital de empresas de comunicação, o que inviabilizou o acordo. Em 1993, a emissora firmou uma parceria com o Grupo IBF, que investiu cerca de 25 milhões de dólares e assumiu 110 milhões de dólares em dívidas da Manchete, em troca de 49% de participação. No entanto, o grupo enfrentava seus próprios problemas financeiros e não conseguiu honrar os compromissos. A parceria foi desfeita e a situação da Manchete piorou. Adolfo Bloch chegou a injetar parte de seu patrimônio pessoal na emissora, vendendo imóveis e outros ativos para cobrir as dívidas. Estima-se que ele tenha colocado mais de 100 milhões de dólares de sua fortuna na tentativa de salvar a emissora. Em 19 de novembro de 1995, Adolfo Bloch faleceu aos 87 anos, deixando a emissora em uma situação delicada. Sem seu líder carismático, a Rede Manchete ficou sem direção. A família Bloch assumiu o controle, mas não tinha a experiência necessária para gerir a complexa estrutura empresarial. As dívidas se acumulavam, os salários dos funcionários atrasavam e a emissora começou a perder talentos para a concorrência. Em 1996, a Manchete deixou de produzir novelas e programas próprios, passando a reprisar conteúdos antigos e importar produções estrangeiras de baixo custo. Em 1998, a situação era insustentável. A dívida total da Rede Manchete ultrapassava 400 milhões de dólares, incluindo débitos trabalhistas, fiscais e com fornecedores. A emissora não conseguia mais honrar seus compromissos básicos e o risco de falência era iminente. Na tentativa de salvar a empresa, a família Bloch arrendou a Rede Manchete para o grupo TeleTV, ligado à Igreja Renascer em Cristo, em maio de 1999. O acordo previa que o grupo assumiria as operações e as dívidas da emissora. No entanto, a parceria foi marcada por controvérsias. O Ministério Público e o Ministério das Comunicações questionaram a legalidade do arrendamento, alegando que a transferência de concessão sem licitação era ilegal. Além disso, surgiram denúncias de que o grupo não estava cumprindo as obrigações financeiras e trabalhistas, agravando a situação dos funcionários. Em agosto de 1999, a Justiça determinou a rescisão do contrato com o grupo TeleTV. Sem alternativas, a família Bloch decidiu vender a emissora definitivamente.
Em novembro de 1999, a Rede TV, liderada por Amílcar D'Alevo e Marcelo de Carvalho, adquiriu a concessão e os ativos da Rede Manchete por 60 milhões de dólares. A nova emissora assumiu parte das dívidas trabalhistas e se comprometeu a criar programação inovadora. No entanto, a transição não foi tranquila. A Rede TV enfrentou ações judiciais movidas por ex-funcionários da Manchete, que reivindicavam o pagamento de salários atrasados e indenizações. As dívidas trabalhistas somavam cerca de 200 milhões de reais e a disputa legal se arrastou por anos. A Rede Manchete deixou oficialmente de existir em 10 de outubro de 1999, encerrando um capítulo importante da televisão brasileira. A Rede TV iniciou suas transmissões com uma proposta diferente, mas carregou por anos o peso das dívidas e dos processos herdados. Apesar de seu fim conturbado, a Rede Manchete deixou um legado duradouro. Suas produções marcaram a história da TV brasileira e influenciaram gerações de telespectadores e profissionais da área. Novelas como Pantanal e Chica da Silva são revisitadas até hoje, tendo sido retransmitidas por outras emissoras e disponíveis em plataformas de streaming. A emissora foi a pioneira na introdução de conteúdos internacionais, especialmente os animes e séries japonesas, que criaram uma base fiel de fãs e abriram caminho para a cultura pop oriental no Brasil. E se você se interessa por histórias de grandes empresas que enfrentaram desafios semelhantes, não deixe de conferir nosso vídeo sobre o fim da Editora Abril, outra gigante da comunicação que passou por altos e baixos. O link está na tela.